dessa questão da nossa responsabilidade como discipuladores, desse conceito que nós queremos que a igreja tenha sobre o papel desta igreja enquanto pregadora do Evangelho. E nós somos muito gratos porque a igreja tem feito isso. Então a gente também tem ensinado de como é que você quer ver as coisas. Eu quero ver a igreja que Deus me entregou para cuidar, eu quero vê-la pelos bons, pelo lado bom que ela tem, e não por suas falhas, ou por onde ela poderia ser melhor e não depende de mim. Então eu sempre tenho esperança, nesses 20 e tantos anos, investindo em vidas. E é grato quando aqui e acolá eu recebo uma mensagem, e nessa mensagem a gente vai vendo que pessoas que passaram pelo nosso ministério, ou hoje estão no ministério, ou elas estão mais ativas na sua igreja, mas só de um tempo eu nem vi isso acontecer. Quem está colhendo isso são colegas meus que estão lá, assim como também aqui eu colho um trabalho feito tanto ali pelo pastor Silas quanto também pelo pastor Paulo Elias. Ou seja, esse trabalho desses pastores chegam até a mim e eu colho. A vida pode levar 10, 15 anos e eu vou colhendo, e há muito mais para colher. E aqui na igreja eu já tenho colhido algumas coisas que é um trabalho dessa geração, desses últimos 8 anos, ministério diaconal, pastoral, dos ministérios afins. Então a gente vem tentando trazer mais clareza para a igreja, no sentido do nosso compromisso, qual é o nosso papel. E muitas vezes nós nos dedicamos ou investimos tempo em coisas que nós não temos controle, mas queremos ter controle. Algumas vezes nós investimos tempo e qualidade de vida em coisas que não são para ter a nossa atenção. É para ter em oração, mas não em ação. É coisas de Deus. E nessa caminhada, eu quero que você abra em Mateus capítulo 13. O capítulo 13, ele vai ter algo de diferente, porque até aqui Jesus até fala em parábolas, Jesus ele vai dando algumas dicas, mas ele não é tão enfático como passa a ser no capítulo 13. E o motivo pelo qual a gente entende que ele vai trabalhar muito mais por parábolas, né? E começa então a falar por parábolas aqui no capítulo 13, que sejam sal e luz, né? Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Então ele vai pegando esses exemplos para tentar explicar quem ele é. E a parábola tem essa facilidade de tornar mais prático aquilo que às vezes é complicado mesmo de explicar. Nós sabemos que quando a gente chegar lá no céu, é um mundo espiritual, mas o próprio Senhor Jesus, ele vai tentando mostrar como é que é aquilo lá, com aquilo que a gente diz assim, uma linguagem humana. Tem até um termo, está bem aqui na minha cabeça aqui, sobre essa questão teológica, mas eu quero que você entenda exatamente isso. É que Deus fala do que Ele é numa linguagem humana, para que você possa entender. Por isso que diz que Deus tem asa, né? Tem mãos, tem pés. Não tem. Mas é uma maneira de dizer assim, olha, eu estou transformando a minha palavra para que você possa entender o cuidado que eu tenho com você. E agora, Jesus entra
numa série de parábolas, ele vai embora aí, parábola. E essa que eu separei para essa manhã, ela vem para dizer o seguinte: nós estamos fazendo a boa obra de Deus, amém? Fazendo. Nós estamos fazendo. Eu posso dizer, e falo isso aí afora, eu falo assim: a Igreja Batista Missionária do Maracanã está fazendo a obra de evangelização e discipulado. Amém, irmãos? Está fazendo sim. Está fazendo. A igreja está fazendo. A instituição está fazendo. O ministério pastoral, os pastores da igreja estão fazendo. Os diáconos estão fazendo. Os que estão envolvidos em ministérios estão fazendo. E muitos irmãos estão fazendo. Então a igreja está fazendo. Amém, irmãos? Para a glória a Deus? Glória a Deus! Pessoas sendo batizadas, alcançadas, porque o Evangelho está sendo pregado. Então, a primeira parábola, que a gente já pregou aqui outras vezes, é a palavra do semeador. Então, vai falando do efeito da palavra semeada. O que acontece? Né? Então, ela cai beirando do caminho, aí vem o diabo e rouba, e vem as intempéries da vida, e vem isso, e vem... Vão acontecendo coisas que vão roubando, mas fala também de uma boa semente que cai numa boa terra e ela se multiplica de uma maneira extraordinária. Então, a primeira parábola vai dizer que se perdem muitos, mas centenas de milhares outras se acham em boa terra e dão bons frutos. É dizer que muitos serão chamados, poucos escolhidos. É dizer que, embora não seja a intenção do semeador, algumas sementes cairão pelo caminho mesmo, não vão frutificar, e isso não é um problema meu. Isso é um problema que a Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o... Ah, não é o pregador? Ah, que bom que é ali. Eu já estou mais aliviado aqui, né? É ele que convence o pecado, da justiça e do juízo. Né? Que quem move o coração do homem não é o pastor, nem o pregador, nem o vídeo. Quem move é o Espírito Santo de Deus. E na primeira parábola, ele vem falando exatamente sobre isso. Olha, a gente sabe semear, mas a semente, às vezes ela cai em terra, pouca terra, cai até em um lugar legal, mas vem os problemas da vida e sufoca. A pessoa, em vez de olhar para Jesus, olha para os problemas da vida, olha para o problema. Não vou lá porque eu não gosto dele. Essa coisa que a gente já pregou aqui. Mas agora, a partir do verso 24, eu quero que você abra aqui, é do trigo e o joio. E, na verdade, do trigo e o joio, do 24 ao 43. Mas o Senhor Jesus, ele faz um hiato, do 31 a 33, para falar sobre o reino de Deus. Então eu vou ler com os irmãos, acompanhando, de 24 até o 30. E depois a gente vai fazer uma caminhada dentro do texto. Outra parábola lhes propus, dizendo, ele já vem teve a primeira parábola, e agora ele vem com uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, o inimigo daquele homem, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, ouvindo o seu servo, dono da casa, ele disse: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Não, replicou o dono da obra, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém, irmãos? Então eu vou pedir ali o irmão pastor Samuel para orar por essa mensagem, por favor. Pode fazer isso, pastor? Senhor, pedimos que a tua palavra vá ao nosso coração neste momento, que o teu Espírito
Essa palavra de Deus deixa muito claro que o semeador é esse que proclama o Evangelho. A explicação está a pedido a partir do 34. Todas essas coisas Jesus lhe disse à multidão, por parábolas, e sem parábolas, nada dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedido da multidão, foi Jesus para casa, e chegando-se ele aos discípulos, disseram os discípulos: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa palavra é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação dos séculos. Andará o Filho do Homem e seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, primeiro ele fala de uma parábola que tem o semeador, saiu a semear. Fala de algumas sementes que nem sequer vingaram. E agora ele disse: mas existe outra semente que cai em boa terra e ela se multiplica tremendamente. Agora ele vai falar assim, ele vai para uma parábola dizendo assim: há uma boa terra, e ali então foi semeado a boa semente nesse bom campo. Não está falando da beira do caminho, não está falando de um lugar que tem espinhos, não está falando de um lugar que o diabo pode vir roubar a semente. Está dizendo nada disso, está dizendo que ele semeou. A semente é a palavra de Deus. O campo onde a palavra é semeada são os corações dos homens. Esse é o mundo que ele está dizendo. O reino de Deus, ele vai crescer. Irmãos, a palavra de Deus vai prosperar. Quando ele faz um interregno, ele explica a parábola e vai caminhando. O 31 e o 33 fala do grão de mostarda, que Jesus fala que é a menor das sementes, mas quando cresce, transforma numa árvore de 2, 3, 4 metros de altura, e vai dizendo que ali repousa quem? Os passarinhos que vão ali, é um lugar de acolhimento, é um lugar de sombra, né? Que vai produzir um bom estar para quem busca aquele lugar. E depois ele fala do fermento, e eu poderia entrar aqui em alguns aspectos do fermento, o que o judeu pensava do fermento, como uma coisa ruim, não como uma coisa boa, mas nesse aspecto é Jesus dizendo que você coloca o fermento na massa, o que acontece com ela? Ela cresce. Então, as duas citações de Jesus, que a gente pode até um dia falar especificamente sobre elas, estão dizendo assim: o reino de Deus vai se expandir. Você imagina agora uma missão dada a 11 homens, né? Porque já estou desconsiderando aqui Judas. Eu aqui, onisciente que sou aqui no texto aqui, já tirando Judas de lado, por causa de 11 homens com ele, mais um que ele vai chamar lá na frente, que é Paulo. Esses 12 homens poderiam ficar assim: mas como é que a gente vai alcançar o mundo inteiro? Só nós. Eu disse: não, você não está entendendo. Essa obra não é de vocês. Essa obra de evangelização, discipulado, essa obra é de Deus.
E Ele vai multiplicar pessoas que falam, lá na frente, lá Jesus diz, vá, prega o Evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, verdade? Façam discípulos, para que eles possam ensinar o que eu vos tenho ensinado. Esse é o processo. Aqui não está esse processo. Eles não estão sabendo de nada, eles estão ainda descortinando o plano de Deus. O plano de Deus não é tão claro para eles quanto é para a gente. Nós podemos dizer que nós temos uma visão muito mais ampla da vontade de Deus aos homens do que os próprios apóstolos em sua época. Nós temos muito mais esclarecimento daquilo que Deus queria do que o próprio Paulo, que Paulo provavelmente não leu as cartas de Pedro, não leu as cartas de João, não leu o livro de Mateus, provavelmente não leu, não tem a visão total que nós temos hoje. E Deus diz assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Faça apenas aquilo que eu digo. Só que na parábola do joio e do trigo, o campo é o coração do homem, o trigo são os filhos do reino de Deus, o Salvador Jesus Cristo, somos nós, somos esse trigo, e os joios são os filhos das trevas, semeado por Satanás para imitar e destruir a igreja de Cristo. Agora, queridos, o joio não está no mundo. O joio entra dentro da igreja. O joio está aqui dentro do reino. Pode ser que a ala da IBMM seja uma privilegiada, aqui não tem joio, mas nível de igreja, a palavra é que nós podemos tirar algumas lições dessa parábola, podemos ter várias, mas uma delas é que há sempre um poder hostil tentando destruir a igreja do Senhor Jesus. Jesus que ensinou isso. Porque era comum naquela época, era comum haver sabotagem no milharal do outro, do trigal do outro, na plantação do outro. Era comum. Jesus fala por parábola porque Jesus sabe que eles vão entender exatamente o que ele está dizendo. Jesus fala de algo que é comum entre os plantadores. Era comum alguém, para se beneficiar na colheita, mandar empregados ir na terra do outro e semear coisas que pudessem prejudicar a plantação do outro. Mas o primeiro aspecto, irmãos, é que Deus está sempre levantando homens e mulheres dispostos a pregar o Evangelho e a fazer com que a outra pessoa seja alcançada com o amor de Deus. No quadro, o que Deus está tentando mostrar é que existem semeadores com a boa semente. Existem pessoas bem intencionadas, existem os filhos de Deus, e a igreja está repleta de filhos de Deus. O templo abriga filhos de Deus. Mas seria uma ignorância espiritual achar que não vai aparecer joio. Mas também seria uma infantilidade espiritual ficar preocupado com o joio. Porque o joio não é um problema nosso. O joio é um problema de Deus, não é meu. O que a igreja precisa saber é que ela tem uma missão. Vamos falar da missão da igreja do Maracanã, para você não ficar vagando. A missão da igreja do Maracanã. Nós temos várias. Nós temos missão na MCA. Vai lá e conversa com a irmã Conceição. Olha, qual é a missão da MCA? Vai lá conversar com ela. Eu não vou desfilar a missão de cada uma aqui, porque eu posso até errar. Tem a missão da escola bíblica dominical, ensinar a palavra, que é tirar dúvida da palavra, que é encorajar a evangelização, que é fazer o homem conhecer a palavra para poder falar da palavra, que é para o homem conhecer a palavra e não fazer algo que contraria a palavra. Isso tudo na escola bíblica dominical.
A missão da igreja, por exemplo, é promover ambientes de oração. Porque o princípio da igreja multiplicadora diz o quê? Qual é o primeiro princípio? Oração. Vocês lembram dos 5 princípios? Podemos fazer agora? Oração. Meu Deus do céu, não acredito, não. Nem o PGM, não é possível, não acredito. Eu vou lá, vamos lá. Oração, evangelização, plantação, formação de líderes mas um dia eu vou querer um coral aqui, porque eu estou vendo tanta boquinha que sabe o que quer falar. Tanta boquinha que eu sei que sabe, assim, não vou falar. Ontem eu estava vendo um garotinho, e o pai, a mãe, a avó, o tio dizendo assim, desce daí. Aí o pai puxava, botava ele num lugar que mais seguro. Ele olhava para o pai e para a mãe e fazia assim, ó. Mas olhava com uma carinha assim, sabe? Que quem não fazia parte do processo achava uma gracinha, sabe como é que é? Desce. O pai falava com aquela autoridade, desce. Sabe quando ele abaixa a cabeça para continuar olhando para cima? Às vezes assim somos nós, né? Tá bom, não tem problema não. É importante que vocês saibam que tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Quando nós começamos a orar, quando nós oramos, dobramos o joelho ou não dobramos o joelho, nós promovemos algumas coisas. Uma dessas coisas é ouvir a voz de Deus. Não é tanto que Deus vai atender o que a gente está pedindo, mas Deus pode não atender, mas nos fortalecer. Nós vamos para Deus, às vezes, para mudar uma pessoa, mudar o marido, a esposa, a mãe, o pai, o filho, mudar o país, e Deus muda a gente. A oração é a missão dessa igreja. Nós temos aqui, segunda e sexta-feira, senhoras que se encontram aqui, às vezes quando vê alguns homens também, se encontram aqui na igreja para orar. Ficam de 6 até 7h30, 8 horas, de 6 às 8, orando. É a missão da igreja. Tem os cultos de quarta-feira também, 19h30 às 21 horas. Toda quarta e sexta-feira tem o quê? O que tem aqui na igreja toda quarta e sexta-feira aqui? Vigília. Você pode até não vir, mas você sabe que tem. Nos PGMs, dos 60 minutos, 20 são dedicados, quer dizer, 1/3 é dedicado à oração. É uma igreja que tem missão com oração. Essa igreja tem missão com os casais. Tem gente aqui cuidando de casal, fazendo curso de casais, fazendo aconselhamento de casais, discipulado de casais. Essa igreja tem compromisso com a evangelização e com o discipulado através dos PGMs. Essa igreja tem compromisso com muitas coisas. Nós estamos envolvidos nessa missão. Tem muita gente, Deus está levantando muita gente envolvida com essas coisas. Não está envolvido com tudo, mas está envolvido com alguma coisa dessa igreja. Essa igreja não está estática, parada. Ah, mas ela pode melhorar. É verdade, eu também acho isso. Mas ela não está estática, ela não está parada, não está fazendo nada. Sabe aquela expressão? Ah, ela não está fazendo nada, não é o caso da nossa igreja. Ah, mas a outra faz mais, é verdade, vamos caminhar para lá. Vamos dar conta do que a gente tem para a gente caminhar para lá. Porém, o inimigo levanta também homens e mulheres, por que não dizer isso, com o propósito de atravancar o trabalho de Deus. E como é que isso funciona? Eu sempre pensei, não sei, os pastores aqui, o pastor Samuel, o pastor Sandro, que está ali, os seus estudantes de teologia, eu sempre ouvi dizer que a diferença entre o joio e o trigo é que o joio não dava fruto. Sempre escutei isso. Aí eu fui estudar, eu falei, vamos lá, aqui falando de joio e trigo, eu quero ver que está escrito isso, quem está escrevendo isso, dizendo que a diferença é que o joio
não dá fruto e o trigo dá fruto. Mas não é isso não. Ambos dão fruto. Aí eu falei, meu Deus, Senhor, essa parábola ela não vai funcionar muito bem, a gente não vai entender isso. Porque quem é que já viu o joio? Só quem já viajou lá para Israel, lá, já viu o joio lá, né? Quem já viu o trigo? Eu já vi o trigo. Mas quem já viu o joio? Mas nós temos uma expressão aqui no Brasil que ela é muito interessante. Tem vários nomes, mas vamos ser macaxeira e mandioca. Aipim e mandioca. Hein, nosso Eli? É diferente ou não é? É diferente. Primeiro que mandioca não se come. Se comer, passa mal. Pode até morrer. Hein? Depois de tratada. Aí o índio sabe fazer isso muito bem lá com a maniçoba, tal, faz a farinha, tal. Então, muito mal comparando, a gente também tem um produto no Brasil que são muito iguais. Você olha um pé de macaxeira e você olha um pé de mandioca, mas é muito parecido. Mas é muito. Tem que ser muito bom para você dizer assim, isso aqui é macaxeira, isso aqui é mandioca. Chegou uma época que eu andava tanto naquela roça, que eu cheguei a identificar, me achava o cara e eu identificava mesmo, isso aqui é mandioca, isso aqui é macaxeira, o aipim, só que depois de anos fora de lá, voltei lá alguns anos atrás, e aí pastor, já sabe diferenciar a mandioca da macaxeira? Aí eu tremi na base, assim, rapaz, e caramba, aí quando me apresentaram, eu me enrolei todo, já não sei mais. O joio e o trigo é a mesma coisa, o joio e o trigo, eles são muito idênticos. E ambos dão fruto. Só que o fruto do joio, segundo aqui a gente analisou aqui, diz assim, era preciso fazer a distinção, porque o grão do joio é algo tóxico. Produz enjoos, náusea e tem um efeito narcótico. Até uma dose muito pequena tem um gosto amargo e desagradável. No final, se costumava separá-lo com as mãos. Aí vem um historiador que encontrou um desses escritos, que diz assim, era preciso contratar mulheres para separar o grão do joio da semente que devia ser enviada para o moinho. Em geral, a separação se fazia depois que foi feito o debulhado. Entendia-se que o grão, em uma bandeja grande que põe diante das mulheres, estava separando o joio, cuja semente é semelhante em tamanho e forma, porém tinha uma cor cinza cascalho. Então assim havia aquela separação. Então, meus irmãos, o que Jesus quer dizer para mim é que no nosso meio a gente vai ter gente que é igualzinha a gente, mas que o seu coração ainda não entendeu que a vida é para a glória de Deus. A vida não é para ser servida por Deus, é para servir a Deus. Corações que começam a entender que a estrutura que Deus montou é para ser estabelecida nessa terra. Que nós estamos aqui para servir uns aos outros para a glória de Deus. Quando Jesus fundou a sua igreja, ele disse, as portas do inferno, porque a igreja vai o quê? Avançar. Sabe o que significa esse gesto que a gente está cantando assim? Avançar, vocês estão cantando aqui? De onde vem esse gesto? Quem lembra? Mas o trânsito vem de outro lugar. Esse é um termo militar conhecido no mundo inteiro. São dois movimentos. Um talvez não seja conhecido, é usado muito em jogo de futebol, basquete. É esse aqui. Esse é um gesto militar milenar, reunir, agrupar. O outro é esse aqui, acelerado. E o outro é esse aqui, avançar. Esse é o que. E Jesus está dizendo que nós vamos avançar, irmãos. Só que a gente não vai avançar sem joio. Porque quando perguntaram para Jesus assim, quer que a gente tire? Não faça isso. Não faça isso. Igreja,
Você não tem que procurar quem é joio e quem é trigo. Cada um dará conta? Não ouvir? De si. O problema é que o joio tem aparência de crente, aparência de piedade, conhece a palavra, fala em nome de Deus, briga em nome de Deus. Aliás, isso é uma característica de joio. Briga. Dissensão. Separação. Porque enquanto Deus fala para perdoar, longanimidade, benignidade, domínio, mansidão, domínio próprio, o joio diz tudo o contrário. Não, depende. O joio tem o todo depende. Não, não é bem assim. Veja bem. Não, aí depende, né? Quando não depende de nada. Mas como? Não é o nosso papel identificar quem é joio e quem é trigo. O nosso papel é ser trigo. O nosso papel é participar da igreja, do avanço da igreja. Em que direção a igreja está indo? Não significa, agora não significa que se alguém não está em PGM, se alguém não vem ao culto de oração, se alguém não vem à vigília, se alguém não é dizimista, ninguém está dizendo que essa pessoa é joio. Ninguém está dizendo isso. Pastor, então como é que a gente vai identificar o joio? Eu não vou identificar. Esse é o negócio legal da parábola. Porque segundo a parábola, quem vai fazer isso é Jesus e seus anjos no dia da colheita. A colheita não chegou. Aí não estamos na colheita. Está pronto para a colheita. Pastor Samuel, está pronto para a colheita, não está? Está pronto. A gente pode ver que os campos estão. Mas você vai fazer a colheita, pastor? Você quer fazer a colheita? Você é anjo, mas aqui na terra, né? Mensageiro aqui na terra, mas você não é anjo do céu. Qual é o papel da igreja, pastor? Pregar o evangelho. É semear. É levar avante. É dizer para você, irmãos, que essa realidade, não podemos nos furtar a realidade que a igreja sofre um ataque de dentro e de fora. Ataque que vem pela Constituição, mudança de lei, mudança de um monte de coisa. Nós estamos sob forte ataque. Estamos sob forte ataque. Mas o Senhor é por nós. A parábola vai dizer para a gente, para mim, para você, que é preciso ter cautela em nosso juízo. Que muitas vezes a gente vai dizer assim, fulano não é crente. Quem é você para dizer que o outro não é crente? E eu não estou falando dessas outras situações porque a Bíblia nos deixou a questão de disciplina. As coisas tangíveis, as coisas que são visíveis, Deus já deixou a disciplina, já deixou todos os canos para a gente poder enquadrar ali aquele que está ou não fora da palavra. Nós não estamos falando sobre isso, não. Nós estamos falando sobre assim, quem e que hora que vai entrar alguém na igreja com cara de piedade, com jeito de piedade, com jeito de trigo e não é trigo. Quero um detalhe que me assusta, porque os irmãos sabem disso. Nada me assusta mais do que saber que o anticristo vem fazendo, quem lembra? Maravilha. Não vem escrito assim, eu sou anticristo. E se possível, ele vai fazer o quê? Enganar quem? Não é isso? Esse é o medo. E não posso deixar de alertar a igreja de que podemos ter trigo, temos trigo, temos trigo, somos trigo, e há a possibilidade de ter joio no meio. Você quer ver um joio que vai acontecer no futuro? O cara vai, a pessoa, não vou botar nem homem nem mulher, a pessoa vai chegar e vai dizer que se converteu, que agora não é mais homossexual, que agora não é mais não sei o quê, que agora ele é um crente, agora ele entende o plano de Deus dá para a vida dele. Ele vai entrar, ele vai entrar, vai batizar, ele vai dar glória a Deus, e tal, aquela coisa toda. Vai se tornar membro, e vai mostrar a sua mudança, e vai até talvez ter cargo na diretoria. Até o dia ele chegava até a porta do gabinete pastoral, pastor,
Esse aqui é fulano, sou eu, tal, nós queremos casar aqui na igreja, somos membros da igreja, vamos casar. Isso aconteceu agora, ontem, só que a igreja não rechaçou. Lá, Alagoas, a convenção até trabalhou, não sabe assim. Marcel. Exatamente assim. E a igreja não teve força para dizer, o seu coração não é um coração convertido. Aí, em nome do amor, em nome da consideração, e Jesus o que faria? Porque ele disse assim, vá. Jesus falou assim, olha, você tem que largar essa prática, vá e não. É isso que vai acontecer no futuro. Nossas crenças serão questionadas por gente que diz que crê como a gente crê. Não fiquem tranquilos. Há uma conspiração contra a igreja. Qual é o nosso papel, pastor? Nosso papel é sermos cautelosos e não achar que aquele irmão não levanta a mão, não bate palma e não dá glória a Deus e tal. Não é isso que caracteriza um joio. O que caracteriza um joio é o seu coração com Deus. É não ser filho de Deus. Muitas vezes a pessoa é filho de Deus e Deus está em processo de transformação de vida. Leva tempo. Tempo do Senhor, não é meu tempo. Então, em princípio, se alguém pergunta assim, pastor, o senhor tem joio na tua igreja? Rapaz, pelo que eu vejo, não. Diz a palavra que tem, mas eu olho assim, não vejo ninguém que eu possa dizer assim, esse é joio, aquele é joio. Mas uma coisa precisa ficar nesta manhã. Há muitos falsos cristãos que não querem se dobrar às Escrituras, que a palavra de Deus é apenas palavra do Deus, mas não é palavra para si. Jamais se dobrará a palavra, jamais obedecerá a palavra incondicionalmente, jamais se deixará moldar pela palavra. Como é que você sabe? Como é que eu sei? Diz a palavra que naquele dia saberemos. Naquele dia, ele sabe. Não é meu papel saber. Meu papel é considerar todo mundo trigo, todo mundo filho de Deus e dizer assim, vamos avançar. Vamos avançar, vamos discipular. Aí eu perguntar nessa manhã, você tem alguém que você está discipulando? Você tem um relacionamento discipulador? Tenha, meu irmão. Tenha, meu irmão. Você está no pequeno grupo multiplicador? Esteja, meu irmão. É bom, meu irmão. É maravilhoso, meu irmão. É fantástico, meu irmão. Transforma a vida, transforma a família, transforma uma cidade, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. E eu estou lá preocupado. Pastor, mas e o joio? Não tem nada a ver com o joio. Aliás, no estudo, diz que Jesus falava para não tirar o joio, porque segundo os estudos, o joio, ele entrelaçava as suas raízes com o trigo. Quando você tirava o joio, ele arrastava com ele o trigo. Então Deus diz assim, não mexa com isso. Igreja, não é seu papel ficar caçando quem é trigo, quem é joio. Seu papel é avançar. Avançar com o quê? Com amor, com disposição, com longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, amor, paz. É assim que a gente tem que caminhar. E deixa Deus fazer a obra dele. E a gente vai fazer a obra que Deus deu para a gente fazer. O problema não é esse. O problema é quando você sabe o que tem que fazer. Não tem tempo. Mandei uma musiquinha hoje, recebi do Furtado, e eu mandei para vocês aí, né? 4 mulheres cantando, não tem tempo. Eu não posso ir à igreja, vocês receberam? Quem sabe botar lá no site lá. Mulher cantando lá, eu não posso ir porque está chovendo demais, está frio demais, está calor demais, a primavera, o verão, o inverno, o outono, e eu não posso ir porque eu trabalho de segunda a sábado, só domingo eu tenho para trabalhar, e elas cantando lá, e eu não posso porque eu tenho que estudar, tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer vestibular, tenho que fazer não sei o que mais lá,
dor no caroço do olho, estou com dor no pé, dor na mão, dor nas costas, não sei aonde, não sei o que eu estou sem dinheiro, não sei o que é minha sogra, meu sogro, meu filho, olha, tem desculpa para tudo ali para não estar na igreja. Só que cantada com humor. Eu finalizo essa palavra dizendo que, pensando nisso, nos cabe apenas uma coisa, irmãos: discipular. Eu acho que joio não discipula, não quer discipular, mas tem trigo que não discipula porque ainda não entendeu, ainda não foi, sei lá, ainda não despertou. Desperta tu que dormes, levanta e Cristo te esclarecerá. Então, saia desse auditório dizendo assim: não julgue, não tenta descobrir aquilo que só Deus sabe, não saia com um checklist. Se não encaixar nesse checklist, não é trigo. Não faça isso, meu irmão. Porque o que tem de joio aí pregando, joio aí ensinando, joio aí, olha, diz a palavra que ele até produz frutos. Só na colheita que ele vai separar um do outro. Nessa hora, irmão, a igreja vai ter que se acostumar com essas coisas. Agora, nós temos medidas disciplinares para evitar o mal aqui dentro. E a igreja tem feito isso. A igreja tem tido coragem até de desligar a igreja porque ela não está obedecendo aquilo que é explícito. E o Senhor Jesus está dizendo: fiquem tranquilos, o trigo prosperará, e o trigo gerará outro, o trigo gera outro trigo. Então, quem aqui tem convicção de que é trigo, que é filho de Deus? Quer ver uma coisa? Quem aqui crê que é filho de Deus, levanta a mão assim. Levanta a mão, irmão. Eu não vou nem olhar, porque eu não quero ver quem não levantou. Olha mais lá. Eu não quero nem ver esse negócio. Você que levantou a mão, meu irmão, avance. Faça o relacionamento discipulador. Entre no PGM. Abra sua casa para ter um PGM. Entendeu? Prega o Evangelho. Entendeu? Venha às atividades da igreja, tem Brincadorando, tem Adoralândia, tem MCA, tem casados, tem EBD, tem grupo de oração, tem vigília, tem. Quem mais tem que eu estou esquecendo aí? Tem um monte de coisa aqui para você se envolver, para você fazer a obra de Deus. Vamos avançar, irmãos. Vamos ser dizimistas, fiéis. Todo mês. Sabe o que quer dizer fiel? Fiel, irmão, assim, todo mês a 10ª parte do que eu ganho. Isso não é fiel. Vamos ter compromisso com o horário, né? Chegar aqui para o culto às 9 horas. Vamos ter compromisso com o culto matutino e noturno. Vamos ter compromisso com a obra de Deus. Vamos ter compromisso com os 20 mil reais do nosso alvo. Vamos ter compromisso, meus irmãos, uns com os outros. Vamos ter compromisso para que a gente possa fazer a obra de Deus. E ele disse que então os justos resplandecerão como o sol. Olha aí, bonito. Formosura. Até eu vou ser bonito nesse dia. No reino do Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, ao levantar desse banco, você possa ir para a escola bíblica dominical, você possa se preparar, porque tem almoço missionário, tem banho de 2, todo mundo já sabe, tem banho de 2, tem comida nordestina, né? Aqui pra gente. Nós vamos alcançar o nosso alvo ou não vamos? Amém? Vamos avançar ou não vamos? Quem é trigo aqui tem glória a Deus? Que susto você me deu, meu filho. O meu filho ficou com a boca fechada, mas depois não, pai, glória a Deus, pai. Só de olho, filho. E a gente tem que ser assim mesmo. Ter glória a Deus e fazer a obra que Deus nos deu para fazer. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé agora, no nome de Jesus.